Bem-vindos a esta exploração aprofundada. Hoje temos aqui umas notas muito interessantes. Uhum. São o resultado de uma conversa sobre, bem, os maiores avanços tecnológicos dos últimos 50 anos. E a grande questão é, que impacto é que isto tudo teve? Na sociedade, na indústria, no emprego? Exato. E na competitividade global, claro. As fontes que temos, essas notas de PDF, são mesmo isso, o sumo de um diálogo para tentar perceber esta transformação enorme. Certo. Vamos olhar para os avanços-chave, não é? Desde, sei lá, computadores até biotecnologia. Como é que isso mexeu com os empregos? Quem são os países que estão na frente? E onde é que Portugal fica no meio disto tudo? Exatamente. Que oportunidades é que existem para nós? Ok. A nossa missão aqui é tentar ter uma visão clara, estratégica disto. Perceber não só o quê, mas o porquê e as consequências. Pronto, vamos lá começar a desembrulhar isto. Primeiro ponto. Que tecnologias é que definiram mesmo estas últimas décadas? As notas falam de várias áreas cruciais. Sem dúvida. Podemos agrupar isto por grandes blocos de mudança que as fontes identificam. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é o da computação e digitalização. Sim, os computadores. Exato. Começou ali nos anos 70, 80, com os microprocessadores, os PCs, que levaram a computação para as empresas e depois para a casa das pessoas, E depois a internet nos anos 90. precisamente, que ligou tudo. E mais recentemente, talvez desde 2010 para cá, a inteligência artificial, o machine learning, a aprendizagem automática. Que está por todo o lado agora. Está. E está a mudar muita coisa. Análise de dados, comércio eletrónico, até o teletrabalho. Tudo isso foi potenciado por esta vaga. Essa onda digital inicial, no fundo, preparou o terreno para a conectividade total que temos hoje, não é? Mas está. E isso leva-nos à segunda grande vaga. As comunicações móveis. Os telemóveis, que depois viraram smartphones. Que são autênticos computadores de bolso. Exatamente. E as redes cada vez mais rápidas. 3G, 4G, agora o 5G. Puseram esse poder todo no bolso de quase toda a gente. E isto foi a base para a internet das coisas, as cidades inteligentes. Hum. E ao mesmo tempo, acontecia outra revolução, talvez mais silenciosa no início, na biotecnologia e medicina. Ah, sim. O genoma. O sequenciamento genético que ficou muito mais rápido e barato ali nos anos 2000, 2010. E depois vimos coisas como as vacinas de mRNA, Fundamentais na pandemia. sem dúvida. E os avanços no diagnóstico por imagem, ressonância magnética, PET scan, tudo isso ajudou muito a aumentar a esperança de vida. E depois há outras áreas que às vezes esquecemos, mas que são igualmente importantes. Energia, materiais. Absolutamente. É o quarto bloco que as notas identificam. Energia e transportes. As renováveis, solar, eólica, combinadas com baterias melhores tipo íon-lítio, E os carros elétricos. e os elétricos, os híbridos, estão a mudar indústrias inteiras. Depois, a nanotecnologia e materiais avançados. Materiais novos, mais leves, mais resistentes, fibras de carbono, grafeno, sensores minúsculos, chips mais rápidos. Isto tudo potencia o resto. É um ciclo. É. E claro, a automação industrial e robótica. Começou com os robôs nas fábricas nos anos 80, mas evoluiu para a indústria 4.0. A tal integração digital total nas fábricas. Exatamente. IoT, IA, tudo ligado no chão de fábrica. E até o espaço, que parece tão distante, mas também teve impacto cá em baixo. Sim, ao sétimo bloco, exploração espacial. Os satélites, o GPS, já usamos há décadas. São cruciais para a logística, comunicações. Claro, o GPS. E mais recentemente, a reutilização de foguetes por empresas privadas, a partir de 2010. Isso está a baixar custos e a abrir novas portas tipo constelações de satélites para a internet global, turismo espacial. É incrível. A síntese que as notas fazem é mesmo forte. Nos últimos 50 anos, a digitalização, a mobilidade inteligente, a biotecnologia e a energia renovável transformaram a sociedade, industrializaram processos e criaram mercados globais antes inimagináveis. E isto leva-nos direitinhos à questão do emprego. Que tecnologias criaram trabalho e quais é que, bem, eliminaram? Olha, o ponto principal que as fontes sublinham é que a tecnologia se calhar não destrói tanto o emprego em termos líquidos, mas redistribui-o. Muda o tipo de trabalho. Distribui. Interessante. Quais criaram mais, então? Do lado da criação de emprego, a computação e a internet são óbvias. Toda a indústria TI, software, e-commerce, marketing digital. Nasceu daí.
A biotecnologia e a saúde criaram procura por técnicos de laboratório, bioinformáticos. Pessoal muito especializado. Sim, energias renováveis, veículos elétricos. Criaram empregos em instalação, manutenção. Até a robótica, que automatiza, cria empregos em programação, manutenção avançada. E a exploração espacial também, em engenharia muito específica. São quase sempre empregos de alta qualificação. O que faz sentido. E contrasta com as áreas onde houve perda, que tendem a ser as mais repetitivas, certo? Exatamente. É um padrão muito claro nas notas. Do lado da destruição ou transformação, temos a automação industrial a substituir trabalho manual repetitivo nas linhas de montagem. Sim. O software e a digitalização eliminaram muitas funções administrativas, de contabilidade manual, secretariado básico. A inteligência artificial já começa a mexer com coisas como o atendimento básico ao cliente, triagem de dados. E os carros autónomos no futuro? Os veículos autónomos, sim. Ainda não estamos lá em massa, mas o impacto futuro nos motoristas profissionais parece inevitável. E aqui as notas ficam mesmo interessantes, porque contrastam profissões que estão a desaparecer, operadores de linha, caixas de banco ou loja, digitadores, telefonistas, com as que explodiram nos últimos 20 anos. A lista é enorme. Programadores, cientistas de dados, especialistas em cibersegurança, gestores de e-commerce, pessoal das renováveis, designers UX, UI, especialistas em cloud, bioinformáticos, ufa! Gestores de redes sociais, especialistas em IoT, Indústria 4.0. Sim. O padrão é claro. Menos empregos de massa, mais empregos especializados. Mas talvez o mais importante que as notas sugerem não seja só a troca de um emprego por outro. O que então? É a aceleração da necessidade de aprender continuamente. A validade de uma competência técnica específica parece estar a ficar cada vez mais curta. Isso é um desafio enorme para as pessoas, para a educação. Falando em desafios e dinâmicas globais, onde é que esta revolução está a acontecer com mais força? Quem lidera? Bem, as fontes mostram que não há um líder único em tudo. Há especializações. Os Estados Unidos continuam muito fortes em software, IA fundamental, cloud, biotecnologia avançada e na nova corrida espacial privada. Google, Microsoft, Amazon, essas gigantes. Exato. OpenAI, SpaceX, o foco deles parece ser na inovação disruptiva, criar plataformas globais. Mas a China apareceu em força, com uma abordagem diferente. Sem dúvida. A China afirmou-se muito no hardware, na manufatura avançada e na aplicação da IA em massa, reconhecimento facial, cidades inteligentes. São líderes em fintech, tipo Alipay, WeChat Pay. Brutal, a escala. E dominam nos veículos elétricos e baterias. Empresas como a Huawei e BYD, a estratégia deles parece ser escala, industrialização digital, rápida e muito apoio do Estado, tipo o plano Made in China 2025. E na Europa, como é que as coisas se dividem? Na Europa, a Alemanha continua a ser uma potência na indústria 4.0, automação industrial e engenharia de precisão. Modernizar a indústria tradicional é o foco. Siemens, Bosch. Ok. O Japão e a Coreia do Sul são fortes em eletrónica, robótica, automação, transportes avançados. Sony, Samsung, Hyundai. Muita robótica aplicada. E depois há casos mais específicos. Sim, como Israel. Tornaram-se líderes mundiais em cibersegurança, tecnologia militar, mas também agrotech, healthtech. Exporta muita tecnologia. E a Índia, um gigante em serviços de TI, BPO, com imensos engenheiros e um ecossistema de startups digitais e fintech a crescer muito. É um xadrez complexo. Trazendo a conversa para Portugal, como é que as notas nos posicionam nisto tudo? Portugal aparece com pontos fortes, mas também com desafios. Onde nos destacamos ou investimos? Bem, nas TIs, com o ecossistema de startups, Lisboa e Porto principalmente. Que tem atraído muita gente, sim. Exato. Depois, energia renovável. Aí temos sido pioneiros. Solar, eólica, até offshore agora. Certo? Turismo digital, smart cities, também há investimento. Já na saúde e biotecnologia, a análise diz que é ainda incipiente. Temos boa investigação, algumas startups, mas falta escala. E onde é que estaria o nosso maior potencial para sermos mais competitivos? Onde é que devíamos apostar mais? As notas sugerem áreas de maior valor. IA, aplicada à indústria, saúde, transportes. Acelerar a indústria 4.0, modernizar as PMEs, isso é crucial. Modernizar as pequenas e médias empresas. Sim, que são a base da nossa economia. Potencial nos veículos elétricos e mobilidade sustentável. Talvez criar um polo de componentes ou software.
A cibersegurança é um mercado global a crescer. A agrotech e foodtech, usar tecnologia na agricultura, alimentação Uhum. e, claro, biotecnologia e health tech, incentivar mais I+D, atrair parcerias. A mensagem que parece ficar é que não basta ter boas ideias ou boas startups, Portugal precisa de apostas estratégicas fortes nestas áreas mais avançadas para criar empregos de maior valor e para, lá está, competir a sério. Mas a tecnologia sozinha não faz milagres, pois não? Há outros fatores. Claro que não. A tecnologia funciona num contexto. As notas falam muito das infraestruturas físicas. Em Portugal somos bons nos portos, Sinés, Leixões, temos boas autoestradas. Mas a ferrovia A ferrovia é o parente pobre. é apontada como um déficit crónico. Sim, comparando com a Alemanha ou a França, limita o transporte de mercadorias, a mobilidade, os aeroportos funcionam bem, mas não são grandes hubs europeus. E as infraestruturas digitais? O 5G, a fibra e as pessoas, a formação. Nas comunicações investiu-se muito em fibra. O 5G está a avançar, mas as notas dizem que a cobertura e velocidade ainda podem ser desiguais, fora dos centros urbanos se compararmos com os países nórdicos, por exemplo. Ok. E a educação e formação são críticas. Temos boas universidades, formamos bons técnicos, mas continua a haver a fuga de cérebros. E a ligação entre a formação e o que o mercado precisa tem de ser mais afinada, mais rápida. E o ambiente para fazer negócios? A burocracia, os impostos? Também são mencionados. A regulação e o ambiente de negócios. Houve melhorias, incentivos para startups, o Startup Portugal. Mas a burocracia, os impostos, ainda são vistos como entraves. Estamos atrás da Irlanda ou da Holanda em agilidade. E o dinheiro? O financiamento para inovar? O ecossistema de inovação é dinâmico, mas o acesso a capital de risco, sobretudo para as empresas crescerem, para escalar, é mais limitado que em Londres ou Berlim. Finalmente, sustentabilidade e energia. Estamos bem nas renováveis, mas os custos da energia para as empresas e a dependência de tecnologia externa são desafios. Portanto, resumindo a comparação com a Europa, fortes em renováveis e portos, startups a crescer, mas precisamos de puxar pela ferrovia, pela formação tecnológica, pela cobertura 5G e pelo acesso a financiamento para as empresas darem o salto. Interessante também um exercício que as notas fazem. Como seria o mundo sem certas tecnologias-chave? E que outras ciências puxam pela tecnologia? Esse exercício é muito útil para percebermos a nossa dependência. As fontes destacam 5 pilares: o microprocessador PC, a internet, a eletricidade industrial, os veículos a motor e a telefonia móvel. Sem qualquer um deles. O mundo era outro. Menos produtivo, menos ligado, menos móvel, menos inovador. A indústria seria analógica, local, muito diferente. E isso mostra que a tecnologia não é só informática ou eletrónica. Vem de muitos sítios. Exatamente. As notas sublinham muito a interdisciplinaridade. A química é fundamental para materiais, fármacos, baterias. Matemática, computação para algoritmos, IA. Biologia, biotecnologia para genética, vacinas. Ciências dos materiais para ligas, compósitos. Engenharia elétrica e eletrónica para redes, sensores e IoT. Até a psicologia. Sim, psicologia, sociologia para o design da experiência do utilizador e o UX/UI, perceber o consumidor, estatística, ciências de dados para a análise preditiva e engenharia mecânica, automação para robótica, impressão 3D. A inovação hoje nasce quase sempre na junção destas áreas. Falando em inovação, é impressionante ver as empresas gigantes que surgiram nos últimos 20 anos. Muitas nem existiam. Sim, a lista nas notas é longa. Meta, Facebook, Twitter X, Airbnb, Uber, Spotify, Alibaba, Stripe, Tesla, BYD. Nvidia, Palantir. Aço, biotecnologia. E o que é que elas têm em comum? O que é que usaram para crescer tanto? O padrão, segundo a análise, é que quase todas alavancaram a tecnologia digital. A conectividade global, a capacidade de usar dados em grande escala e, muitas vezes, a onda da sustentabilidade para criar mercados novos ou rebentar com os antigos. E em termos de negócio puro e duro, onde estão os grandes lucros versus os grandes riscos? As notas fazem essa distinção? Fazem sim, contrastam bastante. Por um lado, há setores que, uma vez estabelecidos, têm alta rentabilidade e risco mais controlado. Software como serviço, SaaS, as grandes plataformas digitais, Microsoft, Google, pagamentos, Visa, farmacêuticas estabelecidas, Pfizer,
E-commerce maduro, cloud, Amazon AWS. Empresas que já têm escala, clientes fidelizados. Exato. Economias de escala, efeitos de rede, receitas recorrentes, barreiras à entrada. E no outro extremo, onde o risco e o investimento são enormes. Aí temos setores com investimento brutal, lucros que demoram ou podem nunca vir e risco altíssimo. Exemplos nas notas. Veículos elétricos, Tesla foi pioneira, mas agora a concorrência é feroz. Exploração espacial comercial, SpaceX precisou de milhares de milhões. Startups de biotecnologia em fases iniciais, Moderna, BioNTech antes da pandemia. Ou construir infraestruturas novas, como o 5G. Exatamente. Redes 5G, computação quântica no futuro. Exigem capital intensivo, I&D de longo prazo, muita incerteza. Mas o potencial é de disrupção total e domínio futuro. O caminho é que é muito arriscado. Olhando para esse futuro, para onde apontam as grandes tendências? Quais são os próximos motores de avanço e como é que Portugal se posiciona, segundo esta análise? Bem, a literatura e a visão estratégica nas notas apontam para um conjunto de áreas-chave para a próxima década ou duas. IA e Machine Learning vão continuar a espalhar-se. Energia renovável e armazenamento são cruciais, baterias, talvez hidrogênio verde, Sim. biotecnologia e medicina personalizada, terapias génicas, CRISPR, vão revolucionar a saúde, veículos elétricos e mobilidade inteligente, conectividade, autonomia, vão mudar as cidades. Computação quântica. Computação quântica, ainda mais no início em termos práticos, mas com potencial disruptivo enorme para materiais, fármacos, criptografia. E claro, a expansão da IoT, robótica, indústria 4.0, tudo mais conectado e automatizado. O impacto económico disto tudo estima-se em trilhões de dólares. E Portugal? Como ficamos na fotografia destas fronteiras? A matriz final nas notas tenta posicionar-nos. A conclusão é que varia. Estamos fortes e bem posicionados nas renováveis. Somos referência. Certo. Estamos emergentes, com potencial, em IA aplicada, biotecnologia, mobilidade elétrica. Temos ecossistema, mas precisamos de escala, de mais investimento para competir. E quântica? Indústria 4.0? Em computação quântica estamos numa fase inicial mais da investigação académica. E temos uma necessidade urgente de acelerar a indústria 4.0, sobretudo nas PMEs, para não ficarem para trás. Portanto, a estratégia para Portugal, que se lê nas entrelinhas, parece ser consolidar as renováveis, mas apostar forte em talento, I&D, modernização industrial e atrair capital para estas áreas emergentes e a biomobilidade para criar mais valor e melhores empregos. Exatamente. Ser competitivo no futuro exige mais do que ter boas ideias. Exige escalar, integrar na economia real e ter as condições de base: infraestruturas, talento, capital, regulação favorável. Fizemos aqui uma viagem longa, desde os avanços dos últimos 50 anos, o impacto nos empregos, nos líderes globais, a posição de Portugal e até as fronteiras futuras. Qual é a grande lição disto tudo? Olha, a conclusão principal que salta das notas é que o avanço tecnológico é um motor de mudança contínuo, profundo, cada vez mais rápido e alimentado por muitas ciências. Remodela economias, sociedades, o trabalho. Para um país como Portugal ser competitivo, não basta ter ilhas de excelência. É preciso um esforço conjunto, infraestruturas de ponta, físicas e digitais, educação que prepare para a adaptabilidade, um ambiente que incentive o risco e a inovação e ecossistemas fortes que liguem investigação, startups e indústria, com acesso a dinheiro. Temos bases boas em algumas áreas, renováveis, startups, mas temos de acelerar noutras IA, bioindústria, para não perdermos o comboio da próxima inovação. Fica aqui uma reflexão final que esta análise me provocou. Se a tendência é para competências cada vez mais especializadas e se a IA promete automatizar não só o manual, mas também muitas tarefas cognitivas, como é que a nossa educação e formação deviam mudar mesmo a fundo? Se calhar o foco tem de ir além de ensinar só a técnica, que fica obsoleta depressa. Se calhar temos de reforçar o que é mais humano e difícil de automatizar. Adaptabilidade, pensamento crítico, resolver problemas complexos, criatividade. O que pensam disto? Fica a pergunta.